Olá, povo de Deus! Nesse dia 20 de março de 2022, vamos dar continuidade ao livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 40, que está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem percebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela donde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras.
Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino, formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo da ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fios de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Palavra maravilhosa. Hebreus capítulo 11 fala a respeito da fé. É um capítulo rico, da palavra de Deus, que nos traz o entendimento de que a fé realmente ela é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós esperamos, isso agrada a Deus, isso toca o coração de Deus. Por que que as pessoas muitas vezes não recebem? Porque não conseguem agradar a Deus com a sua fé. Não conseguem mostrar para Deus, olha, Senhor, eu estou na luta, eu estou na dificuldade, eu estou sofrendo,
Está doendo, mas eu estou crendo, eu estou esperando, eu estou confiando em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor não vai me desamparar, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, eu estou firme em Ti, Senhor. Então quando nós ficamos assim, esperando no Senhor, confiando no Senhor, o que acontece? Ele mesmo honra a nossa fé. Então, a palavra do Senhor, quando ela diz que a fé é um firme fundamento, significa que firme fundamento, ela é firmada e ela não é sem fundamento, ela tem um fundamento para as nossas vidas. Deus deixou a fé, e aqui nós podemos ver que vários homens de Deus ali venceram através da fé, Abraão, Noé, Gideão e tantos outros que venceram, né, os desafios e foram vitoriosos no Senhor. Então, a Bíblia ela fala que quando também Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, né? E a Bíblia diz que dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda falamos dele. Então, aquilo que você conquistar na terra, aquilo que você conquistar através da sua fé, isso vai ficar na história dos teus filhos, vai ficar na história dos seus netos, vai ficar na história dos seus bisnetos. As pessoas vão falar, olha, o fulano era assim, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, era alguém temente, era alguém que acreditava, era alguém que esperava no Senhor, e quando ele esperava no Senhor, ele tinha nas mãos aquilo que ele aguardava no Senhor. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como a gente falar, eu não acredito. E dizer que muitas vezes as pessoas falam, não, eu acredito em Deus. Mas quando passa por um momento de dificuldade, por um momento de luta, por um momento de tristeza, colocam em dúvida, colocam a desejar esta fé, né? Então a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. O que seria essa fé sem obra e o que seria essa fé com obra? A fé sem obra é quando eu declaro com a minha boca que eu creio em Deus, mas o meu coração não está condizendo com isso. E a fé com obras é quando eu declaro que eu creio em Deus, que eu espero em Deus e que os frutos desta fé que eu alcanço através dessa declaração, daquilo que eu creio, realmente o Senhor está vendo que o meu coração está condizendo com aquilo que eu estou declarando. Então, Deus mesmo fala, é necessário que aquele que se aproxima de Deus que creia que Ele existe. Então não adianta a gente falar assim, não, eu vou para a igreja, os louvores é tão bonito, o culto é tão bonito, sem eu acreditar. Primeiramente, eu preciso acreditar. Eu preciso saber a quem eu estou depositando a minha fé, em quem eu tenho crido, em quem eu tenho confiado, porque Ele é poderoso. Nós temos que acreditar que Ele é poderoso. Ele é um Deus que tudo pode. Então, a partir do momento que você começar a exercitar a tua fé, há uma necessidade. Exercite a tua fé. Deposite a tua confiança sobre as tais situações que muitas vezes você passa e deposita essa confiança. Fala, Senhor, eu vou esperar em Ti. O primeiro ato da tua fé é esperar. Então, espera no Senhor. Espera no Senhor, confia. E quando você vê o Senhor agindo na tua vida, indo de encontro com aquilo que você pediu e te respondendo, você vai começar a olhar e falar, realmente, grande é o Deus que eu tenho servido. Grande é o meu Jesus. Então eu te convido a estar conosco hoje, na Avenida Felicidade Vilela, 127, no bairro Planalto, ou pelas redes sociais. Esteja conosco. Em nome do Senhor Jesus, às 19 horas, nós estaremos reunidos em nome de Jesus e esperamos por você. Deus abençoe. Sou a pastora Maria Paiva. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus.